Algo estava errado na minha escola, e ninguém queria falar sobre isso. Eu nunca achei que fosse escrever isso aqui. Na verdade, nem sei se alguém vai acreditar. Mas eu preciso desabafar em algum lugar, porque o que aconteceu na minha escola no ano passado ainda me tira o sono. Peço desculpas pelo texto longo. Mas os detalhes importam. Tudo começou de um jeito muito pequeno, quase bobo, e talvez por isso ninguém tenha levado a sério. Eu estudo em uma escola pública grande. Daquelas que ocupam quase um quarteirão inteiro. Tem 3 prédios, um pátio enorme, quadra coberta e descoberta. Laboratório que quase nunca é usado e uma biblioteca que vive vazia. Sempre foi um lugar barulhento, cheio de gente, gritaria, música no intervalo, nada fora do normal. Até aquele mês. Primeiro, começaram os boatos. Todo mundo conhece boato de escola. Sempre tem. Fulano ficou com cicrana, professor vai ser demitido, vai ter prova surpresa. Mas esses eram diferentes. O primeiro que ouvi foi no intervalo. 2 meninos da minha sala cochichando perto da cantina. Um deles disse, mano, você percebeu que a sala do fundo tá sempre fechada agora? Eu nem dei importância. Achei que fosse alguma reforma, infiltração, essas coisas. A escola sempre estava quebrada em algum lugar. Só que, alguns dias depois, percebi que não era só uma sala. Era um corredor inteiro. O corredor do 2º andar. O mais afastado, perto da escada de emergência. Antes, a gente usava aquele caminho para cortar caminho quando o pátio estava lotado. Agora, sempre tinha um aviso improvisado, área interditada, escrito em papel sulfite, colado com fita. Nenhum professor explicava. Nenhum funcionário comentava. Quando alguém perguntava, a resposta era sempre vaga, problema elétrico. Vazamento. Ordem da direção. Só que, ninguém nunca consertava. O tempo passava. E o corredor continuava fechado. Aí começaram as coisas estranhas. Uma amiga minha, a Júlia, nome falso, chegou atrasada um dia e comentou, meio rindo, cara. Juro que ouvi alguém chorando naquele corredor fechado. Todo mundo riu. Eu ri também. Escola é cheia de eco, barulho estranho, imaginação. Mas no fundo, aquilo me incomodou. Pouco tempo depois, algo aconteceu que não dava mais para ignorar. Um aluno sumiu. Não foi do tipo, não veio à aula hoje. Foi do tipo, ninguém viu mais. Ele se chamava Lucas. Não éramos amigos próximos, mas ele sentava 2 fileiras à frente da minha. Era quieto, não arrumava confusão, notas medianas. Do tipo que passa despercebido. Num dia ele estava lá. No outro, não. No começo, os professores diziam que ele tinha faltado. Depois, que tinha se transferido. Mas ninguém sabia para onde. Os colegas começaram a comentar que os pais dele estavam indo na escola quase todo dia. Eu vi com meus próprios olhos a mãe dele discutindo na secretaria, chorando. Perguntando por que ninguém avisava nada. A direção dizia que não podia comentar. Aquilo me deu um frio na barriga. Na mesma semana, percebi outra coisa, as câmeras de segurança do 2º andar estavam cobertas com sacos pretos. Não desligadas. Cobertas. Como se alguém não quisesse que elas vissem algo. A partir daí, eu comecei a prestar atenção em tudo. Passei a reparar que alguns professores evitavam subir para aquele andar. Outros mudavam o tom de voz quando alguém mencionava o corredor interditado. E sempre tinha um funcionário parado perto da escada, fingindo mexer no celular. Mas claramente vigiando. A escola, que sempre foi barulhenta, começou a ficar tensa. O pior veio numa sexta-feira. Eu estava indo embora mais tarde porque tinha ficado na biblioteca. O prédio estava quase vazio. Quando subi a escada, ouvi um barulho vindo do 2º andar. Não parecia gente conversando. Parecia alguém batendo. 3 batidas curtas. Uma pausa. Mais 3. Eu congelei. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti nas orelhas. Pensei em ir embora, descer correndo, fingir que não ouvi nada. Mas a curiosidade ganhou. Eu cheguei até o começo do corredor interditado. A fita ainda estava lá, meio solta. O aviso torto na parede. O lugar parecia mais escuro do que o resto da escola, como se as lâmpadas nunca estivessem totalmente acesas. E então eu ouvi de novo. Agora, bem mais perto. Uma voz baixa. Rouca. Quase um sussurro. Tem alguém aí? Eu juro por tudo que aquela voz não parecia de adulto. Parecia, de aluno. Meu corpo inteiro travou. Eu não respondi. Não consegui. Fiquei ali parado, suando frio, até ouvir passos rápidos vindo da escada. Um funcionário apareceu. Me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer e disse, seco, o que você tá fazendo aqui? Eu inventei qualquer desculpa. Disse que estava perdido.
Ele me mandou descer imediatamente e ficou me observando até eu sair. Naquela noite, eu não dormi. No dia seguinte, decidi que precisava contar isso para alguém. Mas quando fui falar com meus colegas, percebi algo ainda mais assustador. Alguns deles sabiam, mas fingiam que não. Quando eu mencionava o Lucas, desviavam o olhar. Quando falava do corredor, mudavam de assunto. Uma menina chegou a dizer: "Cara, é melhor não mexer com isso." "Por quê?" eu perguntei. Ela respirou fundo e respondeu: "Porque quem mexe, acaba sumindo também." Eu ri, nervoso. Mas ela não estava brincando. Na segunda-feira seguinte, ao chegar na escola, encontrei um papel dobrado dentro da minha mochila. Eu tenho certeza absoluta de que não estava lá antes. Era um bilhete escrito à mão, com letra tremida, dizendo apenas: "Se você ouviu, é porque já sabe demais." E foi aí que eu percebi: aquilo não era só um mistério da escola. Era um aviso. Depois daquele bilhete, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Sério. Eu tentei. Fui para a escola no dia seguinte agindo normalmente, conversando, rindo, copiando matéria. Mas por dentro eu estava em alerta o tempo todo. Qualquer barulho diferente me fazia virar o rosto. Qualquer professor olhando por tempo demais me deixava nervoso. E a pior parte? O bilhete sumiu. Eu tinha guardado dentro do estojo. Quando fui conferir no intervalo, não estava mais lá. Revirei a mochila inteira, bolsos, cadernos, nada. Alguém tinha colocado. E alguém tinha tirado. Isso significava duas coisas: eu estava sendo observado. Eles sabiam que eu tinha ouvido algo naquele corredor. Comecei a reparar em coisas pequenas que antes passariam despercebidas. Funcionários novos, que ninguém lembrava de ter visto antes. Portas que antes ficavam abertas, agora trancadas. Professores faltando sem explicação. E, principalmente, olhares. Não era paranoia. Era real. Eu sentia. Na terceira aula daquele dia, a coordenadora entrou na sala e pediu para falar comigo no corredor. Meu estômago gelou. Pensei que tinha acabado ali. Ela sorriu. Mas não era um sorriso normal. "Você tá se adaptando bem esse ano?" perguntou. "Tô", respondi, tentando parecer tranquilo. Ela ficou alguns segundos em silêncio, me encarando. E então disse: "Qualquer coisa estranha que você ouvir ou ver, é melhor procurar um adulto responsável, tá bom?" Eu assenti. Ela me deu um tapinha no ombro e saiu. Não foi uma ameaça direta. Foi pior, foi um aviso educado. Naquele dia, decidi que precisava de provas. Por quê? Se eu fosse falar com alguém de fora, ninguém acreditaria em vozes no corredor. Comecei pelo Lucas. Fui atrás de quem era mais próximo dele. Um menino chamado Rafael, que costumava andar com ele depois da aula. Demorei dias para conseguir puxar assunto. Quando finalmente toquei no nome do Lucas, o rosto dele ficou pálido. "Não fala dele aqui", sussurrou. "Por quê?" Ele olhou em volta, conferindo se alguém estava perto, e disse: "Porque ele me contou uma coisa." E no dia seguinte ele sumiu. Meu coração quase saiu pela boca. Rafael me contou que, semanas antes de desaparecer, Lucas tinha comentado que estava sendo chamado para conversar depois das aulas. Sempre no segundo andar. Sempre por alguém da direção. Segundo ele, o Lucas parecia confuso, assustado, mas dizia que era coisa boba. Até que um dia, ele não voltou para casa no horário normal. Os pais chamaram a polícia. A escola disse que ele tinha saído no horário normal. As câmeras em manutenção. Nada foi provado. "E o que ele te contou?" eu perguntei. Rafael hesitou. Engoliu seco e respondeu: "Ele disse que tinha visto uma sala que não aparecia no mapa da escola." Aquilo me deu um arrepio. Uma sala que não existia oficialmente. Segundo Lucas, essa sala ficava justamente no corredor interditado. Uma porta sem numeração, sempre trancada. Ele disse que ouviu vozes lá dentro. Mais de uma. E não pareciam professores. Depois disso, Rafael parou de ir à escola por uma semana. Quando voltou, estava diferente. Mais quieto. Evitava todo mundo. "Eles mandaram eu esquecer", ele disse, quase chorando. "Disseram que era melhor para mim." Naquela noite, eu tomei a decisão mais idiota da minha vida. Voltei para a escola fora do horário. Sabia que a entrada lateral ficava mal trancada depois das 18 horas. Pulei o portão, com o coração disparado, e entrei. O lugar parecia outro à noite. Silencioso demais. Cada passo ecoava. Subi até o segundo andar com uma lanterna do celular. O corredor interditado estava lá. Sem fita agora. Só uma porta metálica no começo, trancada com cadeado. Mas o mais estranho era o fim do corredor. Uma porta entreaberta.
Eu cheguei perto devagar, sentindo minhas mãos tremendo. A luz vinha de dentro. Fraca, amarelada. E tinha um cheiro estranho. Algo entre mofo e produto de limpeza forte. Quando empurrei a porta, vi uma sala pequena, sem janelas. Mesas empilhadas num canto. Um quadro branco cheio de riscos apagados às pressas. E no fundo, outra porta. Essa era diferente. Grossa. Sem maçaneta comum. Tinha uma tranca por fora. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. A porta por onde eu tinha entrado se fechou com força. Meu corpo congelou. A luz piscou. Então ouvi passos do outro lado da porta trancada. Passos lentos. Arrastados. Uma voz conhecida falou, quase cansada, eu sabia que você ia voltar. Era a voz do Lucas. Eu tentei responder, mas minha garganta travou. Me aproximei da porta, sentindo as pernas fracas. Lucas. Consegui dizer. Não chega perto, ele respondeu rápido. Eles não gostam quando alguém vê demais. Quem são eles? Perguntei. Houve uma pausa longa. Muito longa. A escola, ele disse. Não o prédio. A escola de verdade. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ouvi outro som. Chaves. Muitas chaves. A maçaneta girando. Lucas falou apressado, se você sair daqui hoje, não volta mais. Apaga tudo. Finge que nunca ouviu nada. E você? Eu perguntei, desesperado. Ele riu. Um riso vazio. Pra mim já é tarde. A porta atrás de mim se abriu de repente. Uma mão me puxou com força. A última coisa que vi antes de ser arrastado foi a porta do fundo sendo trancada, com alguém batendo do lado de dentro. Quando acordei, estava sentado no pátio da escola. De manhã. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Porque no meu bolso havia algo que não era meu. Um crachá antigo, rachado. Com uma foto borrada. Nome, Lucas A. Status, inativo. Depois daquela noite, minha vida virou um intervalo eterno entre medo e negação. Quando acordei no pátio, disseram que eu tinha passado mal desmaio por estresse. Foi o que colocaram no registro. A coordenadora ligou para os meus pais, recomendou descanso, falou em pressão escolar. Ninguém mencionou o segundo andar. Ninguém mencionou o Lucas. E o mais assustador, ninguém parecia estranhar o fato de eu estar ali desacordado. Era como se já estivesse tudo combinado. Guardei o crachá no fundo da mochila. Não tive coragem de mostrar para ninguém. Algo me dizia que aquele objeto não era só uma prova, era um aviso silencioso de que eu tinha cruzado uma linha. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças em mim. Meu nome sumiu de algumas listas de chamada. Em certas aulas, o professor simplesmente pulava meu nome. Como se eu não existisse. Quando eu levantava a mão, alguns fingiam não ver. Outros me encaravam por tempo demais. Um professor chegou a perguntar. Confuso, você é aluno de qual turma mesmo? Eu respondi. Ele franziu a testa, conferiu o diário e disse, estranho, aqui diz que você está em observação. Eu perguntei o que isso significava. Ele fechou o diário e respondeu, significa que ainda não decidiram. Decidiram o quê? Eu não tive coragem de perguntar. Passei a sonhar com o corredor interditado quase todas as noites. No sonho, ele era infinito. Cheio de portas sem número. Atrás de cada uma, vozes pedindo para sair. Algumas eu reconhecia. Outras, não. A pior parte era acordar com a sensação de que eu também estava do lado de dentro. Uma semana depois, encontrei Rafael sentado sozinho no pátio. Ele parecia exausto. Quando me viu, arregalou os olhos. Cara, você tá diferente. Diferente como? Como o Lucas ficou antes de sumir. Aquilo me atingiu como um soco. Ele me contou que tinha tentado pedir transferência. A resposta da secretaria foi simples, seu nome não consta mais como aluno ativo. O mesmo termo do crachá. Inativo. Naquele dia, resolvi encarar o que estava acontecendo. Voltei à secretaria e pedi meu histórico escolar. A funcionária digitou meu nome, franziu a testa e disse, aqui diz que você concluiu o ano. Mas ainda falta semestre, eu respondi. Ela me olhou com pena. Para você, não. Saí dali tremendo. Foi então que percebi algo ainda pior, meus pais estavam estranhos. Quando falei da escola, eles desviavam o assunto. Quando mencionei o Lucas, minha mãe disse que eu nunca tinha comentado sobre esse menino antes. Quando mostrei o crachá, meu pai perguntou por que eu estava inventando histórias. No quarto, encontrei meu mural de fotos vazio. Onde antes havia registros da escola. Agora só restavam marcas claras na parede, como se algo tivesse sido arrancado. Eu estava sendo apagado. Na última noite, voltei ao segundo andar pela última vez.
Não houve resistência. Nenhum cadeado. Nenhum funcionário. O corredor estava aberto. As portas agora tinham nomes. Nomes de alunos. Alguns riscados. Alguns com a palavra inativo. Outros com transferido. No fim do corredor, a sala sem número estava aberta. Dentro, vi arquivos. Pastas. Câmeras antigas. Monitores mostrando salas de aula, pátio, corredores. A escola dentro da escola. Uma instituição que não ensinava matérias, mas silêncio. Ali entendi tudo. Alunos que viam demais. Que ouviam demais. Que perguntavam demais. Eles não desapareciam. Eram reclassificados. A escola não expulsava. Não chamava atenção. Ela apenas mudava o status da pessoa até que o mundo esquecesse. Enquanto eu estava lá, ouvi passos atrás de mim. A coordenadora. Você chegou longe demais, ela disse, sem raiva. Só cansada. Como todos os outros. O Lucas ainda tá vivo? Eu perguntei. Ela suspirou. Vivo o suficiente. Ela me entregou um crachá novo. Meu nome. Minha foto. Status, inativo. Você pode ir embora agora, ela disse. Ou pode ficar. A escolha é sua. Olhei em volta. As telas mostravam alunos rindo no pátio. Vivos. Ignorantes. Se eu for embora, alguém vai lembrar de mim? Ela não respondeu. Peguei o crachá. E saí. Se você está lendo isso e estuda numa escola grande, antiga, com corredores que ninguém usa mais, preste atenção. Se uma sala some do mapa, se um aluno some das listas, se um professor evita responder. Não insista. Porque a escola não precisa te prender. Ela só precisa fazer o mundo esquecer que você existe. E se esse post desaparecer, você já sabe por quê.